ficam com o nível de água baixo, a gente tem calafrios na diálise, infecções, grandes problemas a gente tem com a água. Nós temos que aprender a tratar a água de maneira fisicoquímica, com endobactérias. Ninguém conhecia as endotoxinas da água até aquele acidente de Caruaru, um acidente grave que houve. Depois a gente descobriu, de algum tempo, primeiro uma médica do Rio identificou a endotoxina que estava na água. Depois se descobriu o motivo. Pernambuco atravessou períodos de seca muito piores que o nosso, porque eles não têm os sistemas de água que nós temos, né? Então, os carros-pipas levavam a água para as unidades de diálise, para a cidade. Então, os donos, os motoristas furavam a fila e furaram o tratamento da água. Então, eles tiraram a água de um ponto que a água não estava tratada. E aí as algas que estavam na água produziam cianobactérias quando estavam no escuro. Nos açudes não, tinha sol, mas dentro dos carros-pipas, então a água levava endotoxina. Até descobrir isso levou alguns meses. E quanto mais os pacientes pioravam, mais dialisavam para ver se eles melhoravam, e no final eles tinham hépato e neurotoxicidade. Foi uma mortalidade bem grande de muitos pacientes, foi um evento bem difícil. Os médicos se demitiram da unidade de diálise, depois o prefeito foi responsabilizado quando o inquérito terminou. Então, isso tudo para dizer que tem muitas particularidades que dificultam a vida do paciente com doença renal que precisa de diálise. Hoje nós temos tratamento de osmose reversa, que retira o alumínio, os metais pesados da água e que fornece uma melhor qualidade de vida. E assim, o primeiro transplante renal aconteceu em 17 de agosto de 1977. Nessa foto aqui nós temos mais algumas pessoas. Temos o Dr. Ailson, que aqui era estudante de iniciação científica e que foi o chefe da cirurgia do transplante durante muitos anos. A equipe era o Dr. Ailson, Dr. João Batista Cerqueira ainda está lá, o Dr. Jansen, Dr. Eugênio, que foi diretor do hospital, Eugênio Lima, do hospital Walter Cantillo. Então, muitas pessoas passaram pelo serviço. O Dr. André Castelo, que depois foi para o Hospital Geral de Fortaleza. E a equipe toda, durante esse tempo todo, houve uma época que tinham 7 médicos, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos na França, na Inglaterra, fazendo estágios. Então, é uma equipe bem motivada, é uma equipe multiprofissional que hoje só a unidade de transplante e diálise é uma das maiores do Brasil, conta com 25 nefrologistas, né? São 9 cirurgiões do transplante e na urologia nós temos mais, da UFC são 2, mas da EBC temos um quadro de 3 a 4 e mais os professores da urologia. Inclusive aqui hoje tive a grata, uma coisa muito boa, o doutor Ari aqui, que eu não vi há quanto tempo, né? Também foi nosso professor. Então, o primeiro transplante renal, como eu já disse, 17 de agosto de 1977. O seu Braz Marinho, que recebeu o rim da irmã. Depois, com o advento da ciclosporina, se pôde fazer o primeiro transplante no Ceará com doador falecido, que saiu em todos os jornais da cidade, foi o seu Francisco Aquino, em 16 de junho de 1988. Porque antes disso, como eu disse, era só prednisona e azatioprina, então só permitia fazer transplantes com doador de HLA idêntico. Já com o advento da ciclosporina, se pôde usar doador falecido com uma compatibilidade que não fosse tão boa quanto dos irmãos. Mais uma foto aqui, né? Dr. Osvaldo, aqui nessa foto. Aqui o Dr. Roberto Marques, Lacerda Machado, Dr. João Evangelista Cirurgião, Ailson. Aí quem é aqui é a doutora Maria Gonzaga e a outra anestesista, que é a doutora Maria Celeste.
A doutora Wanda, que era acadêmica, hoje mora na Alemanha, e aqui eu acho que é Sérgio Joaçaba, é. E aqui, pessoal, uma paciente nossa que a história é bem interessante. Quando ela transplantou, ela foi a primeira paciente em diálise da clínica do Dr. Emir Lima Verde. E ela era a única sobrevivente dessa época, porque todos os outros pacientes já tinham falecido e ela foi a única que transplantou. Então ela viveu muitos anos, ela faleceu de uma neoplasia há poucos anos atrás. Na época que ela foi transplantada, ela estava grávida e os exames não detectaram. E ela fez o transplante, a criança sobreviveu alguns meses, mas era prematura. E fizeram uma laqueadura tubária, mas depois ela engravidou e teve gêmeos. Essa família tem 4 transplantados. No final vou mostrar aqui a foto desses bebês que hoje já são pais, o Diego e a Lília. Esse casalzinho de gêmeos foi gravidez de alto risco e tal, mas as crianças nasceram bem e não tiveram nenhum problema. Uma curiosidade. Aqui tem uma estatística da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, onde mostra que o Brasil, aqui foi no ano de 2018, ele só perde em número de transplantes absolutos para os Estados Unidos, onde os números são superlativos. Quase 23 mil transplantes por ano nos Estados Unidos em 2018, pandemia, né? Mas o Brasil sempre com um número crescente de transplantes. O Hospital do Rim, foi criado um Hospital do Rim em São Paulo, Dr. Medina, que é um grande nefrologista, professor, já foi reitor lá da Unifesp. Ele ganhou inclusive o título de Cavaleiro da Coroa Britânica, Sir Medina, Medina Pestana, sobrenome dele, porque ele publicou um trabalho, 500 transplantes em 500 dias. Hoje é o hospital que mais transplanta no mundo, é o Hospital do Rim. Então era um transplante por dia, ou não exatamente nessa ordem, mas em 500 dias eles fizeram 500 transplantes e foi um grande feito e os números só vinham crescendo. Até que veio a pandemia e caiu drasticamente o número de transplantes, porque primeiro que os hospitais se transformaram as UTIs em Covid, depois o risco, o medo que a gente tinha de transmitir a doença ou de alguém recém-transplantado contrair Covid. Mesmo na USP, onde eles tiveram a estratégia de deixar um hospital de um lado da rua transplantando e o outro não, ainda tiveram vários casos. O professor Medina conseguiu manter os transplantes quando se conseguiu ter o PCR, mas ele conseguiu da seguinte maneira: toda semana ele testava toda a equipe e todos os pacientes. E o paciente tinha alta, ele mandava para casa com máscara N95 e face shield, para os pacientes terem cuidados. Então ele só teve uma mortalidade baixa, porque a mortalidade do paciente transplantado ele é maior do que a população em geral. Logicamente usa imunossupressor, né? No começo se achou que o imunossupressor impedisse a tempestade linfocítica, mas depois se viu, foram dramáticos os casos. A gente acompanhou nossos pacientes na cidade inteira, a gente tinha um registro, e a gente deixou um médico toda tarde, a gente se revezando e acompanhando os pacientes nas UPAs e dando orientação. Foi muito dramática a pandemia, felizmente, né? Nós estamos hoje podendo aqui contar a história e com a vacina e tudo mais. A efetividade da vacina no transplantado varia só de 20% a 40%, mesmo com a vacina mais efetiva, que é a do mRNA, porque com o imunossupressor ele previne a formação dos anticorpos, né? E como evitar que os órgãos sejam rejeitados, né? Aqueles primeiros problemas dos pioneiros que transplantavam e os pacientes morriam por rejeição. Porque se você fizer uma prova cruzada hoje a gente faz uma prova cruzada, que é para saber se ela for positiva, você não pode transplantar o paciente porque ele tem rejeição imediata, a rejeição celular. E existe a rejeição humoral também.
Então, para impedir isso, as drogas imunossupressoras foram desenvolvidas, né? E, na verdade, a gente tem que fazer um balanço entre a toxicidade das drogas e a eficácia, porque às vezes o lençol é curto. E ao mesmo tempo em que a gente quer evitar a rejeição, essas drogas, elas tiram as células de vigilância, as células que são cancerígenas, que o organismo tira por apoptose. Então, quem usa imunossupressor tem um risco mais elevado de desenvolver neoplasia. Então, o nosso objetivo é ter uma sobrevida do paciente maior e tendo menos infecção, menos doença cardiovascular e menos neoplasia, que são as principais causas de morte nos pacientes transplantados. A doença cardiovascular é o que mais mata o paciente renal crônico. E quando ele transplanta, ele já tem aquela cicatriz de dano endotelial. Às vezes, o diabético, ele ao transplantar, por isso que quanto mais precoce, melhor. A proteinúria é um marcador de dano vascular. O paciente que tem proteinúria, ele tem maior mortalidade e morbidade cardiovascular. E além dos fatores de risco tradicionais para a doença cardiovascular, o renal crônico tem mais 25 fatores de risco. Distúrbio do metabolismo ósseo, do cálcio, do fósforo, da apolipoproteína, anemias, distúrbio de coagulação. Então, são uma série de fatores de risco. E a gente quer drogas cada vez mais eficazes para prevenir rejeição, mas conferindo segurança ao paciente, né? Porque a gente é muito triste transplantar o paciente e ele desenvolver neoplasia. Pode desenvolver doença linfoproliferativa pós-transplante, pode desenvolver diabetes pós-transplante, porque tanto o corticoide como o tacrolimus são drogas que mexem no metabolismo que vai causar hiperglicemia. Então, ao longo do tempo, nós tivemos outras drogas que foram surgindo, além dos corticoides, da azatioprina, da ciclosporina. Essa aqui é um anticorpo monoclonal antilinfócito T3 que nós usamos durante muitos anos, mas depois veio drogas mais modernas, como a timoglobulina. Aí se instituiu a terapia tríplice, que nós damos 3 medicamentos com o objetivo de diminuir a dose de cada um. Aí é um corticoide, um antiproliferativo e um inibidor de calcineurina, que ou é ciclosporina ou tacrolimus. Surgiu o tacrolimus, que ele tem um mecanismo de ação parecido com a ciclosporina, mas que é mais potente in vitro 100 vezes. Depois surgiram os micofenolatos, os anticorpos monoclonais, timoglobulina, sirolimus, everolimus, que são as 2 drogas mais recentes em uso clínico, fora outras que estão em ensaios clínicos. E o desenvolvedor dessas drogas, ela é um inibidor de uma proteína, de uma molécula chamada mTOR, que é uma dos mamíferos. M de mamífero, mamália, TOR de essa proteína. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina porque ela é uma antiproliferativa, é utilizada inclusive hoje para diminuir o tamanho de cistos renais, esclerose tuberosa, e se utiliza como imunossupressor. Então, no começo, existia até a irradiação total do corpo, uma toxicidade imensa. Então, com o tempo, a toxicidade foi se tornando menor e a eficácia maior. E hoje nós temos um arsenal de medicamentos que nós utilizamos. Nós temos terapia de indução, que é o que a gente faz antes do paciente ir para o centro cirúrgico. Ainda fazemos metilprednisolona e timoglobulina, que é imunoglobulina anti-timócito, né? Antilinfócito. Aí são todas as drogas que nós temos hoje. Bortezomib em ensaios clínicos, eculizumab é um inibidor do complemento, que é utilizado em síndrome hemolítico urêmica atípica. Rituximab, que é um anti-CD20, que é utilizado no lúpus, na psoríase, nos linfomas, numa série de outras doenças. E a imunologia, pessoal, um grande avanço na imunologia. O laboratório de HLA, né, que
tem esse nome, mas é laboratório de imunogenética, na verdade. Então, o Centro de Pesquisas em Doenças Hepatorrenais do Ceará criou um laboratório de imunogenética, onde tiveram um papel fundamental o professor Henrique, Holanda Campos, o Dr. Roberto Marques e o Dr. João Batista Evangelista Júnior. Eles traziam as placas da França para fazer as provas cruzadas, ainda usando técnica de citotoxicidade. Hoje o laboratório é moderno, fica dentro do Hemosce, onde se faz extração de DNA e umas técnicas mais modernas de seleção. Ainda não fazemos tudo o que é necessário por conta de custos, né? Precisa de um investimento financeiro para isso. Várias dificuldades, é feita a prova, a tipagem HLA, a prefeitura passa 60 dias, 100 dias, 9 meses, não repassa, funcionário fica sem receber, então é uma grande dificuldade. Não é fácil colocar a unidade para andar, porque tem muitas dificuldades mesmo. Então nós tivemos vários avanços, né, ao longo do tempo. Teve uma campanha aqui no Ceará, que houve um fórum internacional de transplantes, em 1989, com essa campanha chamada Quem Ama Doa. A equipe do Hospital Walter Cantillo foi a Sobral e realizou o primeiro transplante em Sobral, e as equipes de lá ficaram fazendo durante alguns anos, depois pararam.